Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já encerrei o capítulo 1 e agora vou para o capítulo 2. Inclusive, eu já montei uma playlist deste Evangelho. Eu tenho também uma playlist com o Evangelho segundo escreveu João e também Mateus. Só você procurar aí uma playlist destes dois evangelhos e também livro de Atos e a carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Está aí na tela, capítulo 2, o nascimento de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Começa assim. Naqueles dias foi publicado um decreto. Naqueles dias o seguinte, do nascimento de Jesus. E decreto aqui, a palavra grega é dogma. Dogma é um decreto público. Foi publicado um decreto de César Augusto. Então, César Augusto, ele governou o Império Romano desde o ano 27 por aí até o ano 14. Esse foi o primeiro imperador, César Augusto, porque o Império Romano, apesar de ser mais antigo, primeiramente ele foi governado por dois triunviratos, e depois do triunvirato veio os imperadores, e César Augusto foi este homem que começou aí o governo do Império Romano. É o primeiro imperador romano. César, que vem o nome Caesar, nome latim, é o nome de origem do latim, Caesar, no grego é Kaisar, que significa separado. E o Augustus também é de origem do latim, e no grego é Augustus, que é venerável. Então, ele convocou toda a população do império para recensear. Vamos lá. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então veja que Lucas, ele é bem detalhista a respeito aí do nascimento de Jesus. Então ele diz aqui que o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Só que não diz em qual período do governo de Quirino que Jesus nasceu ou quando aconteceu o recenseamento. Mas Quirino, ele governou ali entre o ano 12 a.C. até o ano 6 depois de Cristo. Então, seu nome completo é Públio Suplício Quirino. Ele era cônsul. Então, do ano 12, que ele foi feito ali governador da Síria, e ele foi banido no ano 6. Outra coisa também é que provavelmente ele foi
2 vezes governador da Síria. Seu primeiro ofício estendeu-se do ano 4 antes de Cristo ao ano 1. Foi durante este tempo que ele ordenou o alistamento que fez José e Maria viajarem a Belém. O segundo alistamento é mencionado em Atos 5:37. Então, esse é o primeiro alistamento. Provavelmente por isso que eles falam que Jesus provavelmente tenha nascido aí no ano 4, antes da era cristã. Ele era governador ali da região da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, ou seja, cidade de origem. José também subiu, da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Agora, resta saber o seguinte: nós não sabemos se Maria, ela também era da linhagem de Davi. Tudo indica que sim, mas a Bíblia não traz detalhe. Diz o seguinte, que José, sim, ele era. José, ele era da família de Davi. Pode ver, por ser ele quem? José, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria. Então veja que se Maria, uma mulher grávida de quase 9 meses, teve que sair de Nazaré para ir a Belém alistar-se, provavelmente ela deveria ser também da casa de Davi, pois não justificava ela sair de Nazaré, cidade ao norte de Israel, para ir para a região da Judéia para se alistar-se. E naquele tempo a única meio de locomoção era através de animais e a pé. Então, não sabemos ao certo, mas José, ele era da família, da casa e família de Davi. Então, completou-se os dias do nascimento de Jesus. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito é prototokos, que é o primeiro, primeiro aí que nasceu. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Provavelmente a cidade estava cheia, lotada de pessoas que vieram também para esse fim, a fim de alistar-se, por causa do censo. E como não foi possível encontrar lugar na hospedaria, eles foram para uma manjedoura. Manjedoura, a palavra grega para manjedoura é essa aí que está do lado direito, patine ou fatine, que tem um PH aí. Fatine é camilha para bebê, manjedoura, estábulo, um lugar onde se guarda os animais, porque não havia lugar na hospedaria. Hospedaria é cataluma, alojamento, não havia lugar. O verso 8 diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam.
e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Outra coisa que chama a atenção aqui é que quando Jesus nasceu, os pastores ainda estavam nos campos guardando o rebanho. Então, provavelmente Jesus ele não tenha nascido no período do inverno, tudo indica, pois tem alguns homens que gostam de arriscar-se, permanecendo ainda com seu rebanho durante o inverno no campo, mas não é costume de um pastor ficar no campo no período do inverno. Geralmente eles retornavam, mas não sabemos ao certo. Então eles estavam ali nos campos guardando o rebanho, estavam vigiando o rebanho durante esta hora da noite. E o interessante é que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. As novas do nascimento de Jesus, os primeiros que ficaram sabendo foram quem? Os pastores. Engraçado que o anjo não foi ao templo em Jerusalém. Não foi. Apareceu dentro do templo, lá para alguém que estivesse próximo ali, guardando o templo. E olha, nasceu em Belém, o Salvador. Também não foi até a casa do sumo sacerdote, não foi na casa de um escriba, de um fariseu. Não foi. O anjo, ele apareceu para alguém que estava ali no campo trabalhando. E diz que brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. E apareceu para justamente pessoas que temiam a Deus, porque ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E eu me lembro aí do capítulo 9, versículo 6 do profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então esse que havia sido prometido por Deus através do profeta Isaías. Vamos continuar. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi, então Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o Salvador é Sóter, Salvador, libertador. O Cristo aí é Christos, adjetivo. Ele está falando da origem hebraica do Mashiach. Se nós pesquisarmos aqui no hebraico, nós vamos achar a palavra Mashiach. No hebraico é o Mashiach. Não tem aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não tem. Vou ver. Provavelmente semelhante a 5. E vem de rio, que é ungir. Mas essa palavra vem do hebraico, que é Mashiach. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Ou seja, qual o sinal? Semeion, qual o sinal? É que a criança vai estar enrolada, enfaixada e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu
com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo. Então, logo em seguida que esse anjo começou a falar ali com os pastores que estavam no campo trabalhando, guardando o rebanho. Então eles estavam acordados, vigiando o rebanho por causa do ataque de lobos ou de outro animal selvagem. Enquanto o anjo estava falando, esse anjo do Senhor, provavelmente um anjo de destaque, não diz aqui qual o nome desse anjo, mas um anjo de destaque, apareceu uma milícia celestial. Quando a palavra grega milícia é estratia. E estratia significa exércitos, exército, bando de soldado, tropas de anjos. Então é um exército celestial. Celestial é Urânios, vem do céu, louvando a Deus e dizendo, olha o que eles diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, esta milícia celestial estavam cantando isso. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Porque ali estava o príncipe da paz, a verdadeira paz, que os homens tanto buscam aqui na terra, mas que ela se encontra na pessoa de Jesus. Jesus é o verdadeiro príncipe da paz. Ele é a paz. Paz não como o mundo dá. A paz que o mundo dá é a ausência de guerras, mas não traz a verdadeira paz, que é a paz interior, que é a paz que excede todo entendimento, é a paz que o homem tem, a tranquilidade, o estado de uma alma que tem certeza da sua salvação e que esta salvação ela está em Cristo Jesus. Então por isso ele não temendo nada, ele não tendo nenhum medo, ele não teme nada, ele não tem nenhum temor, porque ele está num estado de tranquilidade e a sua alma está segura em Deus, porque ele tem plena convicção da sua salvação através da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus é a verdadeira paz. Por isso que ele falou: não dou como o mundo a dá, eis que vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo ela depende de circunstâncias, mas a paz de Jesus não, ela só depende de Cristo, que é a verdadeira paz. Vamos lá. Foram apressadamente, então, os pastores. Deixa eu ver quantos minutos que temos aqui. Temos 19 minutos, vamos mais adiante um pouquinho. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então, eles saíram, os pastores, e foram apressadamente acharam Maria e José lá deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Interessante aí. Eles divulgaram para mais alguém. Para quem? Não sabemos. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Olha aí. Outra coisa que me chamou a atenção é que, neste caso aqui, Maria e José não viram este anjo e esta milícia celestial. Eles não viram. Mas os pastores, eles chegaram lá e disseram, com certeza, para José e Maria: olha, nós viemos aqui
porque um anjo nos apareceu e logo em seguida uma milícia celestial apareceu no céu. Por quê? Olha aí o 19. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. O que ela ficava fazendo? Meditando. Meditando aí no sentido de juntar as coisas, porque na verdade meditar é sambalo, é juntar e aglomerando os acontecimentos que estavam neste momento, os acontecimentos que aconteciam neste momento, como por exemplo o anúncio do anjo para ela guardou isso no coração. Agora os pastores, eles chegam e relatam isso para ela guarda isso no seu coração. Ela que meditando, guardava aí, sunterel, preservar, manter dentro de si é guardar. E diz que meditando-as, ou seja, juntando elas, esses acontecimentos no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então eles foram para Belém, lá na manjedoura, do jeito que o anjo falou, eles encontraram, do jeito. Então eles foram, visitaram e voltaram, louvando e glorificando a Deus. Com certeza isso não era comum na época, até porque Deus, ele esteve em silêncio por aproximadamente 400 anos. Desde o profeta Malaquias até João Batista, não tinha levantado nenhum profeta na face da terra. Foi um período de silêncio terrível, quando Deus se calou. Então, profeta Malaquias a João Batista passaram-se aproximadamente 400 anos. E agora, novamente, Deus levanta um homem chamado João, era um profeta, e logo depois do profeta vem aí Jesus. Então são coisas incomuns. Para Zacarias o anjo aparece, para Maria anunciando, o anjo também aparece. E agora no nascimento de Jesus, novamente os anjos aparecem. Um anjo é uma comitiva, um exército celestial, aparece para os pastores, para aqueles que estavam no campo, para aqueles que estavam trabalhando, para aqueles que estavam pastoreando ovelhas. Interessante, sugestivo, não? Os anjos aparecerem para alguém que estava pastoreando ovelhas, e não para aqueles que estavam em Jerusalém, sumo sacerdote, escribas, fariseus, aqueles que se debruçavam em cima das escrituras para transcrevê-las, renovando assim a biblioteca em Jerusalém, escrevendo novos livros que eram feitos tudo em peles de animais ou em papiros nesta época, e era feito à mão. Demorava-se meses e meses para poder fazer uma cópia das escrituras. Não apareceu para esse povo, não apareceu para nenhum deles, para os religiosos da época. Apareceram justamente para aqueles que estavam pastoreando ovelhas. Interessante. Deus tem a sua maneira de trabalhar e nós não sabemos como Ele trabalha. Então, vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu estarei falando da apresentação de Jesus ali no templo em Jerusalém. Então, hoje eu falei do nascimento dele, e no próximo eu falarei a respeito da apresentação de Jesus. Então nós vamos dar detalhes aí
se Maria e José tinham grandes posses, se eles eram ricos. Nós vamos saber isso através da oferta que eles levaram para apresentar a pessoa de Jesus ali no templo. Mas é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.